eu quero muito falar sobre o quanto que o relacionamento do casal define a dinâmica familiar. O relacionamento conjugal não é uma bolha isolada, né? O casal. Ele é um eixo central que define o clima da casa, o clima do lar. E nós, como psicólogos, precisamos entender que intervir em relacionamento, intervir nas crises conjugais, não se trata só sobre o casal, mas é sobre toda essa estrutura familiar. Porque o casal, ele é o grande eixo, né? São os adultos, são os responsáveis por esse sistema. E isso é um dos elementos que eu acho fantástico, porque eu tenho muita consciência disso no trabalho com o casal, do quanto que trabalhar com os casais reverbera nas crianças, no clima da casa, né, nos avós, em toda uma estrutura familiar. E eu nunca trabalhei com criança e gosto muito também de falar tudo isso para quem atende criança, sabe, né, do quanto é pesado quando um pai e uma mãe estão desconectados, brigando, quanto isso afeta ali no trabalho com a criança. Vamos refletir sobre esse papel, né, diante das crises, né, os impactos emocionais, comportamentais, relacionais que transcendem o casal e eles afetam diretamente o filho e o ambiente familiar, como eu estou falando aqui. As crises conjugais, elas moldam o ambiente familiar, influenciam o desenvolvimento emocional das crianças, e deixam marcas profundas em todas as relações e gerações futuras. Quando um filho olha e presencia toda essa crise, isso gera muitos comportamentos, muitas reações emocionais, muita insegurança, etc, etc. O conflito entre o casal não afeta apenas os dois, que é isso que eu estou falando, mas todo o sistema. E como é que o trabalho com o casal pode ser uma intervenção transformadora para toda a família? O que acontece quando o casal está em constante conflito? E como isso reverbera nos filhos, mesmo que de forma indireta. Eu digo que é direta, mas tá. Tem muitas questões que não são tão palpáveis. As pessoas têm uma dificuldade de ver. Primeira coisa que eu quero falar é, quando eu estou num ambiente, né, numa atmosfera, vamos dizer assim, da família, da casa, tensa, instável, imprevisível, isso gera também um aumento de insegurança, né? Tem um clima, eu digo aquele climão, fica aquele clima tenso na casa. E isso traz reflexos enormes, emocionais e físicos nos filhos. O que acontece? Não adianta trabalhar só com a criança e ignorar o impacto da relação dos pais. Hoje, né, a gente sabe que tem muita coisa no mercado, muito curso hoje falando sobre orientação parental. Super legal. E eu acho realmente muito interessante. Que é todo esse olhar desse casal para lidar com esse filho, né? As orientações prático. Mas e o casal? Né? Porque o papel da orientação parental não traz esse olhar da dinâmica do relacionamento. De mediar o conflito, de trazer essa conexão, de olhar para o que está acontecendo com esse casal. E eu acho que isso é um vácuo que ficou, né? E esqueceram na terapia de casal de olhar para esse casal na parentalidade. Então, muitas vezes, isso aparece lá na frente no adolescente. Reflexo, né? Crianças ansiosas, inseguras, alterações de comportamento, desregulação emocional, a criança não consegue se regular. Muitas vezes isso aparece quando os pais são chamados na escola, que a criança está dando alteração, e quem trabalha aí com psicologia escolar sabe, tem algo muitas vezes acontecendo na casa. E às vezes é silencioso, porque os pais não trazem isso tão explicitamente para a escola, ou acham que é irrelevante. É só uma briguinha, mas é uma briguinha em que tom, com que frequência, o que isso está gerando, né, para essa criança, o impacto na saúde física, porque as crianças, eles são as esponjinhas que eu falo, eles absorvem tudo o que acontece no ambiente, mesmo que não é dito, eles percebem. Quem tem filho aí sabe. Eu digo que é o Big Brother ao vivo e a cores.
eles estão ali olhando tudo, percebendo tudo, né, modelando tudo. As crianças, né, muitas vezes perguntam assim, né, elas ficam com aquela dúvida, será que vocês vão se separar? A criança tem muito medo do rompimento e do abandono. Claro que todo casal tem conflito, todo casal vai brigar, mas qual a maturidade que esse casal tem para resolver os conflitos? A criança olha e ela não sabe o que está acontecendo. Então, quando um casal está gritando, está berrando, e no dia seguinte eles ficam bem, mas naquele momento ali, na gritaria, a criança fica super insegura. Então, claro, isso aqui é subjetivo no sentido que depende da frequência, depende da intensidade, depende de muitos fatores, né? Não é uma coisa, briguei uma vez e vou gerar isso. Não é assim. Mas, de um modo geral, as crianças têm um grande medo de abandono, medo de rompimento, o medo... Nenhum filho quer que os pais se separem, né? Eles não querem. Então, eles acabam refletindo esse ambiente caótico, se retraindo, se tornando agressivo, e eles ficam tentando mediar esses conflitos, tá? Será que nós, enquanto psicólogos, estamos conseguindo ajudar esses casais, quem aí não trabalha até com casal, a perceber o impacto das suas interações também como modelo para esses filhos? Porque isso é algo que, quando eu tô com um casal na minha frente, eu tenho essa chance. Às vezes, numa devolutiva ou num casal individual, não é tão fácil eu ter esse acesso. Eu acho isso muito grandioso no trabalho com o casal, porque eles sempre vão trazer e vão falar dos filhos, né? Os casais que têm filhos, eu tô falando de casais com filhos. E aquilo ali que acontece no consultório, muitas vezes eles começam a relatar, porque é um tempo dedicado e mergulhado para eles trazerem como isso está acontecendo lá fora. Então, eu consigo mostrar para ele. Uma outra questão é pais que evitam resolver as questões, resolver os conflitos, ensinam para os filhos que conflitos devem ser temidos, evitados, não devem ser comunicados, e isso vai modelando, né? Os filhos vão vendo, eles copiam a gente em tudo, quase tudo, e eles dizem assim, quando minha mãe e meu pai estão brigando, eles ficam mudos, cai um por cada lado de cara emburrada. Ele vai aprendendo que é assim que tem que ser, que ninguém ensina para eles melhor do que o exemplo. A gente tá careca de saber disso. A questão toda, né? Quando uma criança apresenta um retraimento ou uma agressividade, será que estamos realmente investigando as dinâmicas do lar? O que está acontecendo naquela casa? O que está acontecendo na vida daquela criança? E, como eu falei antes, muitas vezes o próprio casal acha que não é nada demais, que é só um pouquinho, que não é isso tudo. E quando chega na terapia de casal, a gente vê que o negócio tá barraco abaixo, né? O negócio tá feio. Os adultos precisam aprender a ter uma certa maturidade para lidar com as emoções. Isso aqui não é para deixar ninguém com culpa, né? A ideia não é deixar os pais culpados. Nós vamos errar, eu sou mãe. Mas é poder saber que dá para fazer algo melhor, que dá para buscar ajuda, dá para melhorar e não precisa ser dessa forma. Quando um casal tem a incapacidade de se regular emocionalmente, se regular eu vejo que eu tô me alterando, eu recuo, eu deixo para falar depois, eu resolvo de um outro jeito. Quando um casal não tem essa capacidade de regulação emocional, os filhos ficam com dificuldade também de desenvolver a regulação emocional. Eu acho que essa é uma grande relevância da clínica de casal. Trazer esse olhar mais amplo para a estrutura, para a família, para o legado, né, para a perpetuação de alguns comportamentos, porque muitas vezes esse casal, né, um ou outro, já viveu isso nas suas famílias de origem. E eles seguem reproduzindo formas, né, disfuncionais de ser. E muitas vezes eles nem se dão conta de que isso é disfuncional. E aí eu vou repetir, né? Nós temos um papel muito importante de que eu falo sempre de psicoeducação, que é mostrar isso não é legal, isso não é correto, isso não é bacana. Não é um lugar de professor, mas quando eu tô aqui comunicando, né? E esse vídeo vai pro YouTube e alguém, um casal assiste, porque né, eles assistem também, eu tô fazendo esse papel também como psicóloga, que é além do consultório. E hoje, com as mídias sociais, com as redes sociais, nós ganhamos muitas vozes, vamos dizer assim. Nós ganhamos voz
para mostrar para esse público final que é leigo, que também vem às vezes de uma história muito difícil e que não sabe que pode buscar ajuda, que pode mudar isso, que não precisa seguir repassando isso adiante, tá?